pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuando aqui com nossa atividade dessa semana de História, as comunidades agrícolas do Neolítico, na página 68 e 69. Os estudos de História e Arqueologia apontam que a agricultura começou a ser praticada pelos seres humanos há cerca de 12 mil anos, no período chamado Neolítico. Mas essa prática não aconteceu ao mesmo tempo com todos os grupos humanos. Neolítico é o período entre 12 e 4 mil anos antes de Cristo, em que os seres humanos desenvolveram a agricultura, domesticaram animais e criaram instrumentos de pedra polida. Mas por que a agricultura passou a ser praticada? Vamos descobrir? Diversas mudanças climáticas, entre elas o aumento da temperatura da terra, fizeram com que vários animais fossem desaparecendo. Com isso, a disponibilidade de carne, por exemplo, diminuiu. E os grupos humanos passaram a buscar novas fontes de alimentos. Olha como vai acontecendo as mudanças, né? Então, na busca por alimentos, os grupos de caçadores-coletores passaram por regiões que correspondem às atuais África, Ásia e Oriente, onde encontraram grande quantidade de cereais silvestres, entre eles trigo e cevada. Durante um longo tempo, as comunidades coletoras observaram e perceberam que os diversos tipos de grão que caíam na terra geravam novas plantas, e delas cresciam os mesmos frutos. Então aqui a gente tem uma representação de um grupo humano, né, do período neolítico, né, como que eles se caracterizavam, né, então aqui numa plantação de trigo e cevada. Vamos à próxima página. Bom, agora sim, pessoal. Com base nessa observação, alguns grupos humanos passaram a enterrar novamente alguns grãos. O domínio dessa técnica de semeadura possibilitou a produção de novas plantas semelhantes que eles deram origem. Essa prática foi o início da agricultura. Então, olha como foi sendo feita a agricultura, né? Ia caindo ali os grãos, eles percebiam que depois de algum tempo nascia uma vegetação diferente, então eles começaram a enterrar para ver o que acontece. Então foi assim que se iniciou aí a agricultura. Com a agricultura, o modo de vida alterou-se. Então as comunidades que antes eram nômades, né, que a gente viu lá no Paleolítico, na página 54, né, nômades são as pessoas que precisam ficar viajando de um lugar para o outro, não tem moradia fixa, né? Nesse caso aqui, mudou-se, né? Eles passaram a viver no mesmo lugar, tornando-se sedentárias. Com a sedentarização, os grupos humanos também desenvolveram técnicas para domesticar animais como carneiros e cabras, entre outros. Todas essas mudanças acarretaram aumento na produção de alimento e demandaram a elaboração de instrumentos para auxiliar o trabalho das pessoas que viviam naquela época. Esses instrumentos eram fabricados com materiais obtidos diretamente da natureza, então inicialmente eram feitos de pedra e madeira, mas com o passar do tempo, as comunidades aprenderam a manipular o barro e os metais com os quais passaram a fabricar instrumentos, que é o que está na imagem abaixo aí, porque naquele tempo não existia faca, martelo, igual a gente tem hoje, né? Então eles utilizavam do que eles tinham na época, ali, os tipos de pedra, né, polida, e daí eles faziam os instrumentos para poder caçar, né, e ter o alimento. Aqui do lado tem a definição de sedentário, né, que é quem tem habitação fixa, então no caso eles passaram a viver somente naquele lugar, né, e silvestre, que nasce ou cresce na floresta. Então aqui tem ferramentas de pedra do período neolítico produzida há mais de 4 mil anos. Então olha como que eram as ferramentas de mais de 4 mil anos atrás. Agora sim vem as atividades, tá? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão utilizar o lápis de cor verde e o lápis de cor azul.
Então, ó, circule de verde os elementos característicos das comunidades caçadoras e coletoras, e de azul os referentes a comunidades agrícolas. Então, essas comunidades caçadoras e coletoras foi o assunto que nós estudamos lá atrás, na página 54. Vocês vão ter que voltar lá, dar uma olhadinha na página 54 e 55 para poder fazer a comparação, tá joia? Então, aqui, ó, cultivo de cereais. É das comunidades caçadoras e coletoras ou é das comunidades agrícolas? Vocês vão identificar e vão circular da cor correta. Instrumentos de metal. É de qual? É da caçadoras e coletora ou das comunidades agrícolas? Coleta. Do mesmo jeito. Nômade. É da sociedade caçadora e coletora ou da agrícola? Sedentárias. Domesticação de animais. Caça. E depois, por último aí, instrumentos de barro, tá joia? Então, atividade de história é somente essa página aqui e essa parte que vocês têm que grifar de azul ou de verde, identificando as comunidades corretas. Tudo bem? Tirem foto e mandem no WhatsApp da Pro, tá joia? E daí, maiores dúvidas a gente vai depois tirar lá no presencial. Beijo para vocês e até a próxima aula.